começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, e se você também curte falar sobre gestão, sobre empreendedorismo, se inscreva agora nos nossos canais. Estamos no YouTube, no Spotify, também no Instagram, e vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo nacional. E hoje a gente tem a honra de receber a Eduarda Boais, ela que é vice-presidente da Boais Alimento e também atua como presidente do conselho da Boais Alimento. Eduarda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Gestor. Obrigada a vocês, é um prazer enorme estar aqui para esse bate-papo. A gente, estudando um pouco da sua carreira, Eduarda, viu que você, naturalmente, né, de uma família empresária, né, que tem uma história de sucesso em vários segmentos, mas a gente sabe que você se preparou muito, né, na sua jornada pessoal para assumir grandes desafios. Assim, como que foi a sua caminhada para se preparar, né, para grandes desafios, se preparar intelectualmente, até mesmo emocionalmente, para estar à frente de empresas, por exemplo, como a Boais Alimento? Primeiro, assim, família de empresários, eu já nasci conversando sobre empresa. Então, eu falo que no almoço de casa, no café da manhã, no jantar, se falava sobre coisas que estavam acontecendo na empresa. Então, tem aí, até os meus 16 anos, isso era muito comum. Com 16 anos, eu saí de Vitória, fui passar um ano fora, fui estudar na Suíça. E depois disso, quando eu voltei, eu fui estudar na PUC no Rio. E aí, durante meu estudo na PUC, isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, eu fiz estágio na época no Shopping Tijuca com o Walter, eu trabalhei com ele como estagiária durante um ano. E eu acho muito importante essa experiência que você tem em outras empresas fora do grupo. Quando eu me formei, eu já tinha aí um convite para trabalhar no Rio, numa empresa grande, na época era a Brahma, agora já é Ambev, enfim. E eu tinha, como passei nos primeiros lugares, eu tive um convite também para fazer mestrado. E meu pai soube, eu não tinha falado nada para ele, eu já tinha organizado minha vida. A intenção no primeiro momento não era voltar para Vitória para trabalhar com ele. E quando ele soube disso, que eu já estava com a minha vida toda pronta para não voltar, ele me ligou e me fez o convite. Falou, olha, estou precisando de uma pessoa na época para a área de comunicação e eu estou fazendo um convite para você voltar. Eu contei para ele que eu já estava toda estruturada. Ele falou, olha, tem algumas coisas que eu não vou conseguir resolver. Eu posso depois, vamos dizer, você ganhou a bolsa para o mestrado, mas eu posso depois resolver isso, enfim, pagando. Mas o emprego, você tem uma proposta de emprego, mas eu não posso resolver isso depois que você ir para cá. Não preciso completar a história que eu fiquei aqui. O ano passado eu fiz 25 anos de empresa, esse ano já são 26. E comecei pela área de comunicação, já tinha feito estágio com o Walter no shopping. E depois da área de comunicação, que eu comecei na área financeira, a gente criou um centro de serviço compartilhado em que todas as empresas do grupo, elas ficavam aí, área de recursos humanos, financeiro, administrativo, era uma única gestão compartilhada. Depois disso, em 2016, a gente tinha tem um diretor, quer dizer, ele era diretor nosso, se aposentou, mas continua como nosso consultor, que eu não deixei ele se aposentar em definitivo, mas ele teve um problema de saúde e ele falou que não queria ser mais executivo, que essa vida doida de executivo, que não para, não dorme direito, enfim, acorda cedo, que ele achava que não era mais o momento dele viver essa loucura, tinha que cuidar mais dele e falou que queria se aposentar. Isso a gente estava com uma... Tem um ponto nessa jornada sua que você colocou, que você flertou, talvez até em ficar na Suíça eventualmente. Eu flertei em ficar em vários lugares e fiquei em Vitória. Dentro da jornada de um grupo familiar mesmo, né, e das gerações que passam por ela, você tem esse trabalho em algumas empresas aqui no estado, você vê alguns programas inclusive que pro herdeiro ali assumir, para alguém de alguma geração assumir uma posição, ele ter inclusive essa experiência fora, em alguma outra empresa, né?
Como que isso te preparou para os desafios na Boais Alimentos, né? E nas outras áreas também que você passou pela Essa preparação foi muito mais no feeling do que algo organizado como eu conheço em outras empresas. Eu acho que foi importantíssimo para chegar onde eu cheguei. Eu acho que você tem que ter conhecimento, você tem que se preparar. E aconteceu uma coisa interessante quando eu fui para Boais Alimentos, porque eu sabia muito da área administrativa, financeira, eu tinha me preparado para isso, tinha estudado para isso, mas eu não sabia a fundo essa área industrial. É uma área completamente nova, uma área que requer aí alguns conhecimentos que de fato eu não tinha. Então, meu grande desafio quando eu recebo o convite para ir para a área de alimentos, nossa principal empresa do grupo, uma empresa aí que está fazendo 84 anos, o ano que vem a gente faz 85 anos, então eu falei, eu preciso adquirir conhecimento, porque como que eu vou conversar, por exemplo, com um gerente industrial sem saber como funciona uma indústria, um moinho de trigo. E eu volto novamente para a Suíça para fazer um curso de especialização em moagem de trigo. Fiquei lá na Biller, que é o grande fornecedor nosso de maquinário, e era um curso que você começava desde a colheita do trigo até fazer o pão. Então eu fiquei um tempo antes de assumir em definitivo e eu vou para a área de alimentos para começar aí uma nova jornada, não só na área aí que eu vim, né, financeira administrativa, mas cuidando de todas as áreas. Você está falando aí de uma empresa 84, ano que vem 85 anos, né, desde 1941, e é muito marcante que foi também o primeiro moinho do Espírito Santo, de trigo. Primeiro, né? E único. Até hoje. E isso desde 1956, né? Isso. Naturalmente, isso tem uma veia muito inovadora, né? Da empresa de entender uma oportunidade de mercado e de trazer isso como, de fato, um precursor e até o momento único no Espírito Santo dentro desse segmento especificamente, né? Como que para você isso, a partir do momento em que você entrou na empresa de fato, estava ali já intrínseco dentro do negócio de vocês, essa capacidade de olhar com uma visão, de trazer uma perspectiva inovadora para dentro do negócio, e como que vocês, desde então, né, nos últimos 25 anos, principalmente que você está inserida no negócio, como que vocês têm olhado para isso para entender o mercado e continuar sendo aí líder de mercado em relação a tanta perspectiva industrial que você falou que foi se aprofundar, mas também de entender a parte de produto especificamente, né? Porque não basta ter inovação na parte de maquinário sem entender o cliente na ponta, o que ele está demandando ali no dia a dia, né? E como que você foi entendendo essa dinâmica ao longo dos anos? Eu acho que primeiro, para você pensar no futuro, você tem que entender o passado. A nossa empresa, ela começou com meu bisavô, que era um comerciante, Alexandre. Depois meu avô vem com essa inovação, para construir um moinho de trigo. Ele entendia da necessidade de se ter um moinho de trigo. Na época, a maior parte da farinha de trigo era importada, então você tinha aí um nicho de mercado, vamos dizer assim, para ter um moinho de trigo aqui. Nós temos uma localização no Espírito Santo em frente ao porto, inclusive a nossa localização no centro foi exatamente pensada estrategicamente para que na época o navio de trigo ele chegava em frente ao moinho, porta, né? E você tinha uma passagem por baixo em que chegavam nos silos já o trigo. Hoje não mais, essa passagem está desativada porque hoje nosso trigo, como o volume aumentou muito, não chega mais ali no porto, ele chega em Capoaba, então você faz esse trajeto aí por caminhão e você tem um depósito, a operação mudou um pouco porque cresceu muito. Mas na época foi pensado de forma que você conseguisse ter essa facilidade. Então, você tinha uma localização boa, você estava no estado que te permitia isso. Então, foi uma pessoa que foi visionário, né? Porque continua sendo o único moinho de trigo daqui. E aí, tempo que passa, isso a gente tem uma frase dele que a gente acompanha até hoje. Você pode mexer em tudo, menos na qualidade de trigo. Então, isso a gente leva a ferro e fogo. O que a gente pensa hoje? Aí, voltando para aí, teve a gestão super competente do meu pai, que fez essa diversificação no grupo, e você chega aqui, na hora que eu venho, pensando o quê? Em novidade. Quando eu entrei em 2016, aí, já vindo para a área só de alimentos, eu vim, todas as empresas depois assumir a área de alimentos, a gente começou a pensar na empresa como um todo. A gente fez várias modificações, a gente mudou a marca da empresa,
que antes era azul, tinha uma colher de pau. Eu falei, gente, mas o que é colher de pau? Ninguém usa mais. A gente mudou para uma marca vermelha. A gente mudou todas as embalagens. Agora, na semana passada, a gente lançou aí toda a linha de mistura para bolo, a embalagem nova. Então, a gente vem fazendo várias modificações. Então, você mudou a embalagem, você lançou muitos produtos novos. A gente fez, na área de mistura para bolo, uma parceria com a Flávia Gama, uma chefe local que a gente criou aí, mistura para brownie, da mistura para cookies, da né? Chocolateria Brasil. Você veio lançando, a gente agora tem a linha cremosa também, a gente lançou a aipim cremoso e estamos lançando até setembro mais 2 sabores novos. Então você vem aí trazendo muita coisa nova. Na área de café, a gente lançou a linha Sentidos, que é 100% arábica, era uma necessidade, as pessoas queriam começar a gourmetizar muito o café e ficaram mais exigentes. Então a gente lançou essa linha para atender esse consumidor, que é uma linha 100% arábica e com coisas muito locais, montanhas capixabas, caparaó e gourmet. E na área de trigo, a gente também lançou muita coisa nova. Além de ter, a gente tem lá a famosa Regininha, que é aquela embalagem que todo mundo conhece, mas a gente lançou farinha de trigo gourmet. Lançamos aí, no ano retrasado, o ano passado, farinha de trigo para pastel e farinha de trigo para pastel e para pizza. Ainda bem que você me lembrou, deu um branco. Mas para pizza. Sim. Então, você veio trazendo uma necessidade que é do consumidor. Então, você veio aí se modernizando, a qualidade sempre excelente, mas trazendo aí o que o consumidor eu acho pede. que vale a pena, se você puder contextualizar, né? Acho que são os 3 principais pilares de produtos, né? Como que vocês enxergam esses produtos hoje e como que isso... imagino que talvez o trigo aí seja um dos principais influenciadores do resultado, mas certamente os outros produtos também vieram aí para agregar muito. A gente... O meu avô, ele era um industrial nato, né? Ele criou a Federação das Indústrias e ele tinha uma série de indústrias. Então, a gente já teve, depois de criar o moinho de trigo, a gente já teve fábrica de tudo que você possa imaginar. A gente teve fábrica de prego, de açúcar, de vela, de sabão. Então, ficaram, vamos dizer, os negócios que em algum momento, quando meu pai, ele vem do Rio, que ele formou lá também, eles sentaram e falaram assim, olha, tem um monte de indústria que, de fato, não gera resultado, então seria interessante que a gente ficasse só com os principais. E aí a gente tinha aí o café, trigo, o moinho de trigo, e construímos a fábrica de mistura para bolo. O trigo, sim, é o principal, mas hoje a gente já tem outras indústrias, que são as outras duas misturas para bolo e café, que já performam de forma excelente, próximos aí à nossa performance da área de trigo. Só para pegar o gancho da Regininha que você citou, né, que é super famosa e super reconhecida, né? Quando você faz esse movimento também de reposicionamento e rebranding também, como que vocês avaliaram a questão da tradição, né, da marca, como manter ali, né, o apelo que todo mundo vai ali, quem utiliza a marca, né, reconhece ela, sabe onde que está e tal, e olhando também essa questão da inovação, da modernização, como é que você balanceou nesse processo de inovação a tradição e também o olhar para o futuro, vamos dizer assim, né, reposicionando a marca, reposicionando o produto também. Como que é esse balanço entre tradição e inovação para vocês? Para a gente é uma coisa que tá na veia e no DNA nosso, porque a gente tem um cuidado enorme. Você falando da Regininha, quando a gente foi fazer eu falo que foi um lifting, não foi aí uma mudança de embalagem, por exemplo, que a gente fez da farinha. A gente modernizou a embalagem, mas o nosso cliente, ele chega na gôndola, ele sabe que é Regininha, continua lá o Convento da Penha, que é uma homenagem que na época meu avô fez à Nossa Senhora da Penha. Você continua olhando para a embalagem e reconhecendo a embalagem. Nos lançamentos que a gente fez depois, né, que tinha a Regininha, que a gente fez o gourmet, mistura para pizza, farinha de trigo para pizza e farinha de trigo para pastel, você seguiu a mesma linha e aí você pode dar um toque mais moderno na embalagem. De mistura para bolo também é a mesma coisa. E a mesma coisa no café. Você vai cuidando do que era o tradicional. O café, por exemplo, você tem um café tradicional, que você chega na gôndola, você também reconhece, mas você tem os novos, que aí já é uma outra modelagem, é algo bem mais moderno que a linha Nossa Sentidos. Então, isso a gente veio fazendo. E mais recentemente, em mistura para bolo, o que a gente fez? A gente mudou o conceito. A gente tem
a gente tinha as misturas para bolo todas e você criou agora linhas. Você tem a embalagem comum a todas, mas você tem bolos caseiros. Aí você tem a quantidade, tem vários, você tem quase 10 de sabores. Você tem as receitas especiais, que são as receitas que a gente falou aí com a Flávia. Você tem outras também. Você tem chocolate especial, você tem cenoura, você tem mistura para pão. Então, você criou aí receitas especiais. E você tem agora linha de bolos cremosos, que a gente começou com a aipim, e a ideia é a gente lançar mais bolos aí. Essa linha cremosa é uma linha que é um pedido das pessoas, porque tem consumido muito essa linha de bolos cremosos, e a gente vem atendendo a expectativa de quem nos pede, que são nossos consumidores e clientes. A gente está falando muito de produto, mas certamente para um produto eu preciso ter uma praça, né? Um mercado onde ele está inserido. E eu observo que, por exemplo, talvez aí de 2023 para frente, ou talvez aí um pouco de forma mais contemporânea, houve uma expansão para outros mercados, para além do Espírito Santo, a citar Minas Gerais, Rio de Janeiro. E de 2023 para frente, que é o que eu faço esse marco, vocês começaram a fazer uma expansão internacional também, né? Como que vocês foram entendendo o potencial de mercado que os produtos tinham e continuam tendo, e como que vocês foram fazendo essas escolhas de para onde vocês gostariam de inserir esses produtos, visto que, em tese, a gente está falando, de certa forma, um pouco de produtos que são ali commodities, mas que tem um pouco da cara, né, da Boaz, enfim, o que vocês foram identificando que seriam aí mercados interessantes, e por que vocês fizeram, por exemplo, essa expansão para outros mercados para além do Brasil, né? E até adicionando um ponto também, como se manter competitivo, né, em mercados mais distantes, né, que vai adicionar custos logísticos e outros custos operacionais também, né? Então, você tocou num ponto interessantíssimo, porque primeiro as escolhas foram questão geográfica. Então, por que, quando você vai sair do Espírito Santo, quais locais que você vai expandir? Nós já éramos líderes de mercado, somos líderes de mercado aqui, mas para onde você vai? Primeiro lugar, Rio de Janeiro. Lugar mais próximo, você tem um custo logístico. No Brasil, você não consegue ir para muito longe, porque é muito caro. Então, primeiro ponto, vamos para o Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro é onde a gente tem a maior estrutura hoje da Boaz Alimentos. Nós temos gerente lá, coordenador, temos uma equipe de vendas grande. Então, no Rio de Janeiro, hoje nós já somos em primeiro lugar de mistura para bolo, no Rio de Janeiro. Então, nós já temos aí, estamos presentes em muitos locais. Minas, também por a questão geográfica. Nós estamos crescendo muito em Minas, a gente ainda tem um mercado grande para crescer. Outro lugar, Bahia, também pela questão de proximidade. E, mais recentemente, a gente começou a atender algumas padarias em São Paulo. Então, a gente entende também que São Paulo, a gente consegue aí ter uma expansão para São Paulo. Aí você pergunta, por que para fora do país? A gente está em frente ao porto. Por que não? A minha pergunta sempre foi ao contrário para a equipe. Por que não? Por que a gente nunca pensou nisso? Porque você vê grandes empresas aqui, localizadas no Espírito Santo, que fazem exportação. Por causa da proximidade. Do mesmo jeito que a gente tem nosso trigo que chega 100% importado, a maior parte dele da Argentina, por que não a gente levar para outros lugares? Então, foi aí que a gente começou a fazer uma experimentação participando de feiras. Agora mesmo a gente está lá na Summer Fancy Food em Nova York para entender se tem espaço para a gente crescer. A gente entendeu que tem. Então a gente começou a participar não só nos Estados Unidos, como no Peru. Então a gente está aí em alguns lugares aqui na América Latina e também, enfim, fora. Também estamos em negociação em Portugal. Então a gente está expandindo, a gente está nesse momento falando assim, quanto é aceito e quais produtos nossos vão ter essa aceitação. Mas eu já adianto, por exemplo, que mistura para bolo tem alguns que os americanos já têm conhecimento, como é o brownie, por exemplo, que fez maior sucesso quando a gente foi lá. Bolo de cenoura também eu tive notícia que também fez um sucesso enorme, alguma coisa que eles não estão, já é um sabor que eles não estão tão acostumados, o bolo de cenoura deles é diferente do que do nosso, então, mas eles adoraram. Então a gente vai fazendo essa experimentação, mas sim, pela proximidade do porto para fora daqui, e aqui no Brasil por conta da questão logística. E é interessante que isso se conecta, por exemplo, com o primeiro episódio que a gente gravou do podcast, que é o Gestor, foi com o Jorginho, da marca Borana.
E ele, antes mesmo de expandir aqui no Espírito Santo, ele já começou a fazer exportação para Portugal, né? Enfim, foi para produzir aqui e levava. Exatamente. Exportação é um nome bonito, porque ele pegava uma mala de biquínis. Modelo raiz mesmo, né? Na verdade, a gente não faz isso. O custo logístico era dele mesmo, né? O custo logístico era ótimo, super baixo. Mas é interessante isso, né? Porque muitas vezes as empresas acabam tendo essa visão de que essa internacionalização, né, coloca um pouco da barreira da língua, né, de cultura, em outros aspectos. Mas quando a gente fala de produtos que são do dia a dia, né, a gente tem, né, nos próprios Estados Unidos, você tem ali uma cultura muito italiana em determinados aspectos, que um produto como a parte de trigo, focada ali com a massa específica ali para pizza, por exemplo, poderia ter uma aderência muito grande, além de outros aspectos que eu vejo que poderiam ser bem interessantes quando a gente fala do café arábica, né? Aqui no Espírito Santo a gente é o maior produtor do café Conilon, mas a gente tem aí, no nível de competição, né, nacional, produtores de café arábica que foram aí premiados como sendo o melhor café do Brasil, né, de modo geral. Então a gente tem de competir onde eles quiserem, enfim. Exato. Mas eu vejo toda a lógica da gente... É mais fácil nós que estamos localizados aqui no Espírito Santo fazer exportação para fora daqui do que a gente vender, por exemplo, em Manaus. Então, na verdade, fica mais barato você ir para fora do que você, dependendo da localização, do local que você queira vender dentro do país, você não consegue. Eu já tive algumas situações, e lembrei de Manaus porque tem um amigo nosso que pediu uma cotação, eu falei, eu não consigo chegar aí. Faz aí, porque assim, vai ficar tão caro, por mais que você queira me prestigiar, por mais que a gente queira fazer negócio, eu não consigo chegar. Fica muito caro, não vale a pena. Principalmente custo de cabotagem, né, se fosse o caso de fazer uma cabotagem, mas no Brasil, quando a gente vai para dentro do continente, certamente vai ser muito mais na malha rodoviária, né? Malha rodoviária, então, e aí você não consegue. Muito o custo, né? São coisas que a gente demora para entender, porque assim, é mais barato hoje, tô falando do grão do trigo, você importar da Argentina, ou do Uruguai, ou às vezes dos Estados Unidos, que a gente já chegou a importar, da Rússia, que a gente já importou, é mais barato do que você trazer o trigo do sul. Tem lógica isso? Não, mas é a realidade que a gente vive hoje. Sim, mas é interessante que eu vejo o Espírito Santo, né? Você falou, por exemplo, a gente está de frente para o porto, o Espírito Santo de fato é um hub logístico, né? A gente tem, com os investimentos na parcerias público-privadas também, a gente tem visto aí o investimento cada vez mais em ampliação de rodovias e como que a gente pode, a partir dessa compreensão da vocação logística do Espírito Santo, também ter empresas que, assim como o perfil, né, a vocação da Boais Alimentos, também de se aproveitar disso e de interpretar o Espírito Santo, como vocês sempre interpretaram, como sendo um ponto de fato de conectar com o Sudeste, mas eventualmente com outras regiões também, né? Não sei como é que vocês olham para essa perspectiva, você falou do Rio de Janeiro, mas eu entendo que talvez seja... continue sendo competitivo estar no Espírito Santo, né? Não apenas nós somos uma empresa capixaba e vamos continuar sendo. O que a gente entende é que a gente não precisa ficar só no Espírito Santo. Sim. A gente continua cuidando com todo carinho, tem toda uma equipe que cuida só do Espírito Santo, porque nós somos uma empresa genuinamente capixaba e que vamos continuar e amamos esse estado. O que a gente entende, só que a gente tem uma capacidade, a gente fez um investimento logo que eu vi para Boas Alimentos, que chegou hoje a 150 milhões, nós fizemos aí uma nova fábrica de mistura para bolo, um novo CD, nós aumentamos a nossa capacidade de moagem de trigo em 30%. Então, a gente se preparou com todos os investimentos, aí fizemos uma nova recepção de trigo, enfim, a gente fez um investimento grande para a gente se preparar exatamente para esse crescimento. Então, a gente não, depois de todo esse investimento, não cabe ficar só aqui no Espírito Santo. A gente tem que, além de continuar vendendo o que a gente vende para o Espírito Santo, vender em outros lugares. Eu certa vez ouvi um estudo falando sobre a operação de tintas, por exemplo, que em função da reforma tributária que nós vamos ter aqui, a competitividade que o incentivo fiscal eventualmente possa ter na distribuição de produtos a partir do Espírito Santo, que começaria a fazer sentido, por exemplo, você ter polos industriais dentro da praça de consumo. Então, eventualmente no Rio de Janeiro, ou como o Bruno citou, dentro também de algum espaço no Nordeste, e a partir daqui fazer uma logística, por exemplo, de
insumos bases para industrializar e finalizar o produto, né, mais próximo da praça de consumo. É um pouco off-topics aqui, mas como você citou a questão do posicionamento logístico, vocês avaliam a questão, eventualmente, essa questão do posicionamento da reforma tributária, enquanto talvez eu ter uma operação de distribuição mais forte a partir do Espírito Santo, isso virá um fator de competitividade para eu atender Brasil inteiro? Bom, hoje a gente já tem o nosso centro de distribuição aqui no Espírito Santo. Uhum. Nós já fizemos alguns estudos, por exemplo, de produzir em outros lugares. Na Bahia, por exemplo, a gente transferir os insumos para lá e produzir lá, mas isso ficou até agora no papel. A gente ainda não evoluiu em nada disso, não. Nós continuamos saindo daqui, as nossas fábricas são aqui no Espírito Santo e a gente leva os nossos produtos aí para o Rio, para a Bahia, para Minas. Bacana. E é um orgulho ter a Buaises, né? Uma capixaba tão forte, né? Levando todo o nosso produto, as nossas boas commodities, como café, etc., para todo o Brasil, né? Eu queria ir para uma temática, né, saindo um pouco da visão de produto e mercado, mas olhar um pouco para dentro, né? Eu percebo que vocês, nos últimos anos, fizeram várias ações para olhar mais para quem está ali no dia a dia, na produção, né, quem está no aspecto industrial realmente. E uma ação que eu vi que vocês fizeram que me chamou bastante atenção, vocês fizeram toda uma estrutura para captar ideias de colaboradores e fizeram um filtro e foram selecionando essas ideias, e dessas ideias tiveram premiações dessas ideias que seriam ali de fato implementar. E o que me chama atenção nisso é que muitas vezes, quando a gente vai criar, algumas empresas vão criar algum processo de sugestões, de melhorias, acaba virando mais uma oportunidade das pessoas reclamarem, caixinha de reclamações do que de sugestões. Né? Olha, Como que vocês foram criando essa cultura para as pessoas se sentirem à vontade, para sugerirem ideias, mas não apenas de sugerirem, mas também de abraçar as próprias ideias para executarem, né? E de fato gerar valor a partir dessas ideias? Eu tenho uma gestão muito voltada, muito humanizada. Eu gosto de ouvir o que as pessoas têm. Quando a gente começou esse processo aí de gestão na empresa, especificamente na Buaises Alimentos, a gente criou várias, além da fábrica de ideias, a gente criou, por exemplo, o Café com Eduarda. O Café com Eduarda é um projeto em que eu, uma vez por mês, sento aí com em torno de 20 pessoas, 18 a 20 pessoas, cada um de uma área diferente, em que a gente toma um café. E eu ouço o que as pessoas têm a dizer. Eu estou ali para... Os gestores não participam. Então, você tem assim, uma pessoa da área industrial, uma pessoa da controladoria, uma pessoa da área comercial. E o que eu observei a partir disso? No primeiro, eu fiquei em pânico. Falei, pronto, se isso não der certo, que eles vão... Será que vai virar um lugar que as pessoas vão reclamar ou ninguém vai falar nada? E a gente sabe que essas coisas, quando não funcionam o primeiro, não funcionam os outros. Porque se ficar todo mundo calado ou um falar para o amigo, não vai porque é um desastre... É uma cilada. O programa já vai por água abaixo. Foi um sucesso. Se eu contar aqui para você a quantidade de coisas que surgiram a partir do Café com a Eduarda, e coisas que você fala assim, vocês não fizeram por que antes? A gente não sabia. Porque simplesmente as pessoas não tinham falado, ou se falaram também... não foram ouvidas, às vezes falaram para o coordenador que não falou para o gerente, enfim, você tem, as empresas têm uma hierarquia e muitas vezes você não consegue ouvir, eu falo que lá no chão de fábrica, o que eles estão de fato precisando. Então, tiveram algumas coisas, por exemplo, eles queriam, todo mundo tem uniforme, mas na indústria especificamente eles têm que usar branco, isso é uma exigência, mas eles tinham uma vontade enorme de ter um uniforme de trajeto. Chegar na empresa com uniforme e sair da empresa com uniforme, como a área administrativa tem. E eu achei aquilo máximo. Eu falei, olha, mas vocês... Eu achei, se me perguntasse antes deles falarem, eu ia falar assim, eles não vão querer. Não, né? Porque eles chegam com a roupa deles, eles saem, já estão prontos, já estão... Enfim. E era um desejo deles enorme. Eles queriam ir ao supermercado e falarem, olha, eu trabalho na Buaises. São sentimentos de pertencimento que você tem que valorizar. Uma semana depois a gente colocou, porque primeiro que não tinha lá, não era um grande aumento de custo, porque às vezes você esbarra com algumas coisas. E como esse, a gente teve uma outra sugestão, por exemplo, que as pessoas que trabalhavam lá na área administrativa, elas não conheciam as fábricas. Então a gente criou um programa para as pessoas se inscreverem e fazerem visita às fábricas. Então a pessoa trabalhava lá, ela nunca tinha ido ao moinho.
Ou a pessoa trabalhava no moinho, ela nunca tinha ido à fábrica de café. Então, você criou isso. Isso aí eu posso dizer, assim, foram várias ações que a gente fez baseado nesse café. E fora isso, o quanto eu aprendi. Porque eu acho incrível quando você tem essa conexão e você troca tanta coisa com as pessoas que estão lá. Que além dessas sugestões, você teve depoimento de gente que trabalhou com meu avô, de como que era, do que a pessoa observa na empresa. Então, eu falo que esse programa foi meu xodó. Mas além desse, a gente criou a Academia Boas Alimentos, que é um programa de treinamento online, que você pode fazer lá uma trilha de capacitação. Você teve aí um treinamento de líderes, de capacitação de líderes. Você fez a fábrica de ideias. Você fez muita coisa. E não foi à toa que a gente, por exemplo, tem 6 anos consecutivos que a gente ganha Great Place to Work. E o ano passado nós ficamos entre as 20 melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo. E agora, esse ano, a gente também ganhou uma outra certificação da Mental Health. Great People Mental Health. Foi esse ano que a gente ganhou. Então, eu sempre falo que essas certificações são resultado de um trabalho que está sendo feito e está sendo reconhecido pelos nossos funcionários. A gente, agora, 3 semanas atrás, a gente inaugurou um centro de vivência dentro da empresa, em que você tem lá um joguinho do PlayStation, você tem, que eles adoram jogar, você tem uma dama, você tem xadrez, você tem os livros, eu doei aí uma quantidade de livros que eu tinha enorme, eu falei, as pessoas estão loucando, né? Porque você tem lá um QR Code, você pode pegar o livro, ler, devolver. Estou querendo fazer um clube do livro. Acho que as pessoas têm que ler, eu acho que é um estímulo, você perdeu isso ao longo do tempo, eu acho que é uma necessidade das pessoas elas lerem. Além desse reconhecimento da própria Great Place to Work, a gente tem hoje um desafio quando você está atuando na Federação das Indústrias, né? Eu sou vice-presidente financeira da federação. Outro chapéu que você tem aí. São vários. Tem que equilibrar várias coisas, mas eu tenho certeza que lá e em qualquer lugar hoje, se discute muito também sobre lacuna de mão de obra, né? Falta de pessoas dentro da operação e tal. E quando você vem com essa questão de formar um local que é Great Place to Work, né, que é um local onde as pessoas querem trabalhar, aliado também a um DNA e uma cultura muito forte que você implantou também e fortaleceu na sua gestão, como que você endereça esse desafio de pessoas e de lideranças e como que você entende que esse processo que você está desenvolvendo, né, dessa cultura mais participativa, uma escutativa, né, dos colaboradores, como que ela fortalece também essa, vamos dizer, essa vantagem que eventualmente vocês têm de cultivar e terem as pessoas mais próximas aí da gestão e, enfim, atuando no dia a dia da empresa. Como que o trabalho de vocês na ponta reflete nessa eventual dificuldade de falta de mão de obra ou não? Assim? Acho que primeiro já tem estudos, inclusive da federação, que quanto mais você investe em pessoas, traz como resultado para a empresa. Isso aí não sou eu que estou dizendo, tem pesquisa para isso. Então, isso se reflete em resultado para a empresa. Segundo, você tem, de fato, a gente tem baixíssima rotatividade e eu atribuo a essa gestão. Você não tem falta. Hoje eu não tenho, na indústria, por exemplo, falta de mão de obra. Quando você chega na federação, você conversa, é algo crônico, é algo preocupante. Uhum. Porque você não tem muitas formas de resolver, não. Eu falei que daqui a pouco a gente vai ter que importar mão de obra. Hoje, no Espírito Santo, eu posso dizer que nós temos mais emprego do que gente para trabalhar. E olha que no último censo, o Espírito Santo recebeu 28 mil pessoas a mais. E não foram suficientes. Hoje, tem lá, por exemplo, padaria que ela deixa de abrir porque ela não tem mão de obra. Tem outros negócios que a pessoa trabalha domingo e que não vai ninguém trabalhar. Simplesmente as pessoas não vão. Então, é algo preocupante e não é fácil de você solucionar, porque você tem, eu estou falando disso rapidamente, mas assim, tem discussões aí longas para a gente tentar ajudar, pelo menos, resolver, pelo menos num curto, médio prazo a gente não vai conseguir, mas para tentar ajudar essas pessoas, mas é muito difícil. É o que eu vejo de algumas ações interessantes. A gente pega a cidade de Aracruz, por exemplo, indústrias que investem na formação de
de pessoas para trabalhar, não necessariamente na própria empresa, mas que entendem que é uma necessidade do mercado como um todo, né? Às vezes é uma empresa investindo na capacitação de alguém que pode trabalhar num concorrente, mas se ele está trazendo esse investimento em pessoas, na formação de pessoas de modo geral, é uma necessidade e vai suprir isso para as pessoas, para outras empresas eventualmente. Mas lá na federação a gente também tem esse investimento, Sim. em treinar pessoas, em capacitar. Mas o problema é que falta mesmo gente. Não é nem sobre capacitação. Né? As pessoas elas não estão nem exigindo, se você colocar, dependendo do cargo, muita capacitação, não. As pessoas querem gente para trabalhar. Mas eu acho que isso é intrigante. A gente recebeu a Bartira Almeida. Né, Sim, Bartira, uma querida. Sim, que é presidente do Conselho de Administração da Morar Construtora e também fundadora do Instituto Ponte, né? E ela falando dessa geração nem, né? Que nem estuda, nem trabalha. Então a gente tem um desafio geracional também, né? De pessoas mais jovens, eventualmente, que talvez não tenham entendido, né, que há uma necessidade ali também de serem produtivos ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que essa geração nova está mais acomodada. E eu acho que a culpa é nossa. Como exemplo e como... Porque... por que essa geração está assim? Muitos dizem porque os exemplos dessa coisa louca, dessa vida louca, de trabalhar o dia inteiro, de não dormir, que essa nova geração olha pra gente e fala assim, eu não quero ser assim. Eu quero qualidade, tem uma coisa de qualidade de vida, quero trabalhar pouco, quero home office. Tudo isso é legítimo, mas, enfim, não é isso que a gente vive. Não é isso que a gente entende como ser um bom profissional e correr atrás. Então, é uma geração que... E olha que eu tenho um filho que está entrando na faculdade, né? Ano que vem. Mas que eu tento imprimir uma coisa diferente disso. Sim. Porque hoje você vê as pessoas estão dentro de casa, estão 30 anos, a pessoa está em casa. Aí ela não faz tanto esforço, porque ela pode trabalhar menos, porque ela não tem custo nenhum. Ela vive com os pais que pagam as contas de casa, então ela já pode ter uma qualidade de vida. A gente não teve opção. Muita gente não teve opção de qualidade de vida, tinha que trabalhar para pagar a conta. Então, eu acho que é uma geração muito diferente. E acho que é um desafio enorme para as empresas entenderem. Porque hoje, se você pega, você vai falar assim, um estagiário. Você chega lá, você não tinha opção de falar assim, o que você quer? Eu quero trabalhar até o horário. Você não fazia exigência. Você conseguia um estágio e você ia trabalhar e a empresa te falava como que você tinha que trabalhar. Hoje não, você vai falar um estagiário ou uma pessoa que está entrando, ele faz exigência que ele quer tantos dias de home office, se não for, ele não vai fazer o estágio. Ele te exige muito mais do que você exige dele. Então, é uma mudança mesmo que a gente tem que começar a adaptar. O que vai ser dessa nova geração para o trabalho e para a necessidade que a gente tem? Dependendo da indústria, você não consegue fazer home office e a pessoa está lá... tendo que ir lá em determinados lugares, tendo que visitar a fábrica, tendo que trabalhar na fábrica. Não dá para fazer de home office. Então, é uma coisa que a gente vai ter que estudar ainda, como que a gente vai fazer. Eduardo, você há 2 anos, há 3 anos praticamente, né, assumiu tanto a vice-presidência quanto a executiva, né, da empresa, ou seja, sendo a principal executiva. Eu era diretora-geral, a gente não tinha esse cargo de vice-presidente. Eu passei para vice-presidente, a gente também não tinha um conselho e a gente criou um conselho. E aí eu ia perguntar justamente isso, e você também assume como presidente do conselho. E que são 2 competências, não opostas, né, mas que são diferentes, né? O chapéu ali é muito diferente, né? Dentro de uma presidência do conselho, tendo que lhe cuidar, ser a grande guardiã da estratégia do negócio, discutir um pouco sobre liderança, sobre cultura, etc. E, como vice-presidente, tendo que tocar, né, aquele planejamento estratégico e sendo, em última instância, a principal responsável por entregar os grandes números da empresa. O famoso EBITDA. Como que você vê essa jornada de aprendizado nessas 2 cadeiras, assim, talvez até principalmente como presidente do conselho, que seja uma jornada mais recente, né? Como que você desenvolveu as competências para, primeiro, organizar e lançar o conselho, né? Isso, a gente criou recentemente um conselho familiar, então meu pai com os filhos, e a gente está ainda se familiarizando com o conselho. Sim, a gente trabalha sobre estratégia, quais estratégias, o que pensar no futuro, acho que é uma necessidade, o que a gente vai trazer de inovação. Então, tudo isso é discutido e está sendo muito válido, porque você começa a ter um olhar, como você disse, diferente.
eu falo que é mais um chapéu que a gente, como mulher, tem. Que é presidente do conselho. Vice-presidente também é uma coisa nova da Findes, é algo, vice-presidente financeiro da Findes também é algo novo, que eu assumi aí o ano passado, que também é um desafio recente. Fora as outras atribuições que a gente tem como mãe, como mulher, a gente vai sabendo aí, com mais facilidade, trocar o chapéu, né, de acordo com a necessidade que a gente tem. A gente falou muito sobre a perspectiva social, quando a gente fala de conselho de administração e esse amadurecimento da empresa. Naturalmente, a gente está falando sobre governança, mas quando a gente olha, né, para uma jornada de uma empresa que lida com insumos, né, e aí tem toda uma cadeia produtiva, a gente precisa olhar para aspectos ambientais e de sustentabilidade, a gente olhar todas essas perspectivas do ESG, né, perspectiva ambiental, social e de governança, e aí muitas pessoas acabam adicionando um outro E, né, de economics, né, de sustentabilidade financeira. Como é que vocês olham para essa perspectiva, tanto ambiental e também de sustentabilidade financeira? Você falou de, poxa, precisa entregar o EBITDA. Como é que vocês olham para essa perspectiva também, para algo que tem sido bastante demandado mais recentemente, né? A gente sempre olhou, vamos pegar o social, isso já é um trabalho que a gente já faz há muito tempo. A gente hoje faz, vamos dizer, doações mesmo de alimentos mensalmente. A gente já tem isso, essa política. Você tem uma demanda grande de instituições que pedem para a gente faz o cadastro de cada instituição e a gente faz a doação, a gente avalia, a gente vai lá, a gente não só doa, como a gente tenta participar e ajudar de outras formas. A gente criou aí, também em 2016 para 2017, a gente retomou um projeto que tinha antigo do Mestre Cuquinha, que é voltado para as crianças, você ensinar as crianças a cozinharem, mas você tem aí, você não cobra por esse projeto, mas você tem doações de alimentos, que a gente escolhe uma instituição para a gente estar doando esses alimentos. Então, acho que principalmente sendo uma empresa de alimentos, a gente tem uma responsabilidade muito grande de tomar conta. Durante a pandemia, a gente também fez esse esforço danado, porque, de fazer mais doações do que a gente doava, porque tinha uma demanda maior. Então, é uma coisa que está no nosso DNA, de fazer coisas para estar aí cuidando do social. Você tem aí a questão de sustentabilidade, a gente tem feito cada vez mais. Hoje, na fábrica, por exemplo, de café, a gente tem energia, por exemplo, 100% renovável. A gente tem lá, a gente colocou placas para que você tenha energia solar. Nas outras empresas você também tem energia renovável. Você, nas embalagens, colocou lá agora, a gente tem o selo Recicle, de reciclagem de embalagem. A gente criou um QR Code também, que as pessoas elas podem colocar no QR Code, elas leem além do que está na embalagem. As pessoas que têm problemas visuais, elas conseguem, a pessoa lê o que está. Então, você tem aí essa atenção para esse público. Então, você tem aí um leque e você está sendo cada vez mais exigido. Mas eu acho isso bom para as empresas, porque além de fazer isso como um DNA, você vai buscando outras coisas para você estar aí a par do ESG, como a gente fala, e cuidando não só internamente dos nossos funcionários, como do entorno. Eduarda, parabéns por ser essa inspiração. Esse era o ponto que eu queria colocar, porque você é uma inspiração para todos, não só para as mulheres, né? Por isso que, naturalmente, a gente fez esse convite. A gente queria muito ouvir de você, de todo esse viés que você implantou de inovação, de aproximar a cultura com esse toque feminino, né? De olhar para as pessoas com tanto carinho como você fez com a Boás. Queria te agradecer pela presença, por ter aceitado o nosso convite, desejar aí longeva, né? Já são 85 anos, e que venham muito mais aí, porque foi o que eu falei anteriormente, né? Vocês levam também o nome do Espírito Santo, né, para vários locais, para o mundo afora. E parabéns pela trajetória e pelos resultados que você vem colhendo na frente da Boás Alimentos. Nossa, gente, passou tão rápido que já está acabando. Foi uma delícia estar aqui. Eu acho que ser uma inspiração é o que faz a gente fazer mais coisas novas, trazer e conversar mais e falar mais sobre vários assuntos. Então, eu queria agradecer a vocês. Foi ótimo. Passou super rápido, é sinal que, né?
foi leve. Sim. Obrigado. Eduardo, novamente, muito obrigado. E você que chegou até aqui, se você entende que esse episódio pode impactar a vida de outras pessoas, compartilha com elas. E se ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria te convidar para fazer isso agora. Ativa também as notificações para você receber todos os próximos episódios que a gente divulgar. E fica a dica para você maratonar aí todos os episódios que já estão aqui no nosso canal. A gente gostaria de agradecer aos nossos parceiros, o Cicobi, o Grupo Sim, o pessoal da Fervo Digital que está aqui hoje, Evandro e Daniel. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.